iniciar. Boa noite aos presentes, aos que nos acompanham pelo Instagram. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Eu sou Horácio Xavier, presidente da Academia de Letras de Vila Velha e acadêmico anfitrião desta primeira palestra do ciclo A Cadeira e Eu, Nossa História. Aproveitamos para solicitar que coloquem os celulares no modo vibrar ou no silencioso. A LVV está honrada em dar continuidade aos ciclos de conferências da LVV, cumprindo assim seu papel de incentivadora e propagadora da literatura. Iniciamos hoje o segundo ciclo de conferências que tem por tema A Cadeira e Eu, Nossa História, e faz parte do ciclo de conferências da LVV. Esta academia ratifica que está de portas abertas para toda a população, num ambiente receptivo a todo tipo de pensamento, ideia e estilo, e para além de ser uma instituição literária, é um ambiente de afeto, tal qual uma casa mesmo, a nossa casa. Temos repetido essa informação em todas as palestras para que tenham certeza de que esta Academia de Letras é sim a casa de todos nós. Nessa primeira palestra teremos como mediador o acadêmico e vice-presidente Ítalo Samuel White, orientador desse projeto, e como palestrante o acadêmico Fábio Daflon, que é médico, formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Federal do Rio de Janeiro e tem especializações em pediatria e em estudos literários. É oficial da reserva da Marinha no honroso posto de capitão de marinha-guerra e é médico aposentado pela Fundação Nacional de Saúde. Como oficial médico, cumpriu o embarque no contra-torpedeiro Mato Grosso, serviu na Policlínica Naval do Rio de Janeiro, no Hospital Marcílio Dias, no Hospital Naval de Salvador e na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia, entre outras comissões. Como médico civil, trabalhou no Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e no Centro de Hidratação e Recuperação da Universidade Federal da Bahia. Ao passar para a reserva da Marinha do Brasil, trabalhou na Fundação Nacional de Saúde em Vitória, para onde exercer a medicina em 2015. Tem os seguintes livros publicados: Título Provisório, Movimentos Estudantis na Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Rio de Janeiro, de 1964 a 1985, Proêmios, de 1935 a 1984, Mar Ignóbil, Mar Subidouro, Vagalume Farol, Mar Raso, Um Sol para Valentine, Sovacos, Poesia sobre os Braços e Canto Gordo. Em coautoria com Alberto Daflon Filho, também publicou Vento Passado, Memórias do Recruta 271, Álcool Sem Gesso, Gesso e Caliça, Largando o Osso e A Quatro Mãos. Fábio Daflon é membro efetivo desta Academia de Letras de Vila Velha, onde ocupa a cadeira número 36, que tem como patrono Jair Amorim. Fábio Daflon. Agora eu passo a palavra ao Ítalo, mediador, para que a gente inicie. Muito obrigado. Palmas também para o presidente. Boa noite. É um prazer continuarmos o ciclo de conferência, esse ambiente que a gente tenta ser o mais plural possível e principalmente esse ano que a gente comemora os 75 anos da Academia de Letras. E aí o tema foi A Cadeira e Eu, Nossa História. Nós receberemos nesse ciclo os próprios acadêmicos para falar sobre o seu trabalho, sobre as suas vivências. A Dimani já se inscreveu para participar. Meu querido Zé Roberto disse que mais à frente nós temos também o Carlos Vinícius. O seu eu ainda não recebi, eu quero também te receber, porque a gente precisa principalmente... Oi? Horácio Xavier, claro. Mas a gente precisa falar sobre os que produzem literatura infanto-juvenil também. Não tive isso no ciclo passado. E hoje a gente começa muito bem, por sinal, com o Fábio Daflon. Eu preparei um texto. Na verdade, eu gosto de preparar um texto porque a ideia do ambiente fraterno, né, do afeto, eu acho que é uma forma de afagar quem a gente recebe. Em Areia e Espuma, o místico Khalil Gibran disse que deve existir algo estranhamente sagrado no sal. Está em nossas lágrimas e no mar. Próximo ao forte de Copacabana, no calçadão do posto 6, enquanto alguns pescadores voltam com seus saveiros abarrotados de peixes gordos,
Uma estátua de Dorival Caymmi parece abençoar as redes despejadas sobre as areias da praia. Se o silêncio for contemplativo, é possível ouvir, através da caixa de música que perpetua na memória, o busto entoar. Quando a maré vazar, vou ver Juliana, vou ver Juliana, vou ver Juliana. Em uma manhã de 2019, agora na ilha de Vitória do Espírito Santo, eu caminhava na orla de Camburi quando, de repente, vejo um homem, ainda distante, rodar a sua cabeça como um passarinho serelepe, atento aos sinais da natureza e do tráfego. Reconheci ainda distante o poeta Fábio da Flon. Sentamos ao lado da imagem de Maurício de Oliveira, trocamos algumas palavras e impressões. Voltei aos estudos e deixei-o no mesmo lugar. Fábio da Flon é o poeta do mar. O mar, aliás, é o habitat natural deste escritor que fez carreira como oficial da Marinha do Brasil. Apaixonado pelas infinitudes das águas salgadas, dedicou às reinações de Poseidon e Iemanjá os seguintes títulos de seus livros: Mar Ignóbil, Mar Sumidouro e Mar Raso. Mas, ainda que vivamos neste planeta azul que a sensível vista do poeta Marujo contempla, maior e mais rico é o oceano dentro da gente, como fielmente percebe-se num soneto de superfície, beijo de língua d'água em franja de areia, onde há um mar sem trégua, mar de recidivas, que exige a aventura de ser navegado. Iniciamos agora nossa viagem num catamarã da Flon. Vamos velejar. Estão ouvindo direitinho, né? Bom, o que eu posso dizer, né? Primeiro agradecer ao Ítalo, a competentíssima presidência, Horácio Xavier, aos confrades presentes e às outras pessoas que vieram aqui prestigiar esse evento, que para mim é muito marcante, né? Um papo mais informal, em que as asas da poesia vão ser sublinguais e linguais. Eu acho que é muito importante a gente poder falar e as oportunidades serem criadas. Essa é a função de uma casa democrática, afetiva e bonita. Uma das sedes mais interessantes de academia. A gente aqui eu ganhei um palco para ser humorista, para ser dançarino, sabe? E viver situações muito gostosas, compartilhadas e assistidas, né? E a minha cadeira, que é o tema, né? Ela tem como patrono Jair Amorim. E eu fiz assim um resumo que eu sugeri até ao Ítalo que passasse a ser algo assim, de certa forma, histórico e formal, para a gente começar a fazer uma história das cadeiras nesse ciclo. Então, depois eu vou mandar para ele por e-mail, sabe, o que eu disse do Jair, e também escrevi sobre mim dentro desse modelo de perspectiva de registro, né? Já falei com o Horácio para ele me mandar material de pesquisa, para a gente começar a escrever o primeiro livro da história da LBV. É uma gratidão e uma honra poder partilhar isso tudo, né? Cadeira 36, patrono, Jair Pedrinha de Carvalho Amorim. Jair Amorim, Santa Leopoldina, 1915, São José dos Campos, 1933. É importante compositor da segunda metade do século XX. Foi também jornalista e locutor. Após perder seu pai, começou sua carreira como jornalista aos 15 anos no Diário da Manhã de Vitória. Ainda em Vitória, produziu e dirigiu alguns programas para a Rádio Clube do Brasil e compôs letras de marchinhas de carnaval. Em 1941, passou a residir no Rio de Janeiro, onde publicou crônica nas revistas Carioca e Vamos Ler. Na rádio, na antiga Guanabara, conheceu vários artistas, como o compositor José Maria de Abreu
de quem se tornou parceiro em canções como Bem Sei, Alguém Como Tu, Ponto Final, Um Cantinho em Você. Em 1942, tornou-se locutor da Rádio Nacional e em 1948 da Rádio Marilyn de Veia. Em 1956 compôs o samba Conceição com o sambista Dunga e fez imenso sucesso na voz do cantor Calbi Peixoto. Em 1958 conheceu Evaldo Gouveia, seu principal parceiro. É da parceria de ambas as canções como Alguém Me Disse, Conversa, gravada por Alaide Costa, e outras popularizadas na voz de Altemar Dutra como Um Trovador. Suas canções foram gravadas por Agnaldo Raiol, Jair Rodrigues, Ângela Maria, Wilson Simonal, Gal Costa, Ana Carolina, Bruno Marrone, além do próprio filho de Altemar Dutra Júnior. Como poeta, escreveu o livro Canto Mago, onde mostrou-se bom sonetista. Popularmente era conhecido como Jair Amorim. A canção pela qual gostaria de ser lembrado é Brigas, composta com Evaldo Gouveia. Foi figura de grande expressão popular também como cronista esportivo. No seu universo pessoal havia a boemia, foi ela a musa inspiradora do compositor e do poeta. Nela ele conheceu outros compositores, sofreu por amor, o que o fez produzir canções líricas que ainda hoje emocionam ouvintes e estudiosos da música, como Ricardo Cravalbim, que em seu livro Dicionário da Música Popular Brasileira cita Jair Amorim como um dos grandes nomes da nossa cultura musical. Jair, eu tenho ainda um débito em relação a ele, porque eu não consegui ter um livro de crônicas dele, não sei se foram reunidas essas crônicas, né? E o que eu consegui de publicação física foi o livro Canto Mago. E eu fiz um intertexto escrevendo o Canto Gordo. Eu não vou conseguir aqui paliar o poema inspirador do Canto Gordo, tá? Infelizmente eu tenho uma barriguinha que são os pneus que cantaram por Vitória durante essa minha juventude sexagenária que eu vivi aqui, tá? Jair escreveu um poema, por exemplo, bem capixaba, A Escadaria Maria Ortiz. As filhas do desembargador, magras e feias, a cada dia lambuzavam com suas presenças os degraus da escadaria e cuspiam os perdigotos do café da manhã sobre o meu uniforme caque do ginásio, a boca, as mãos, a própria alma, tresandando oleosidades detestáveis. Eu me sentia untado de pão com manteiga e imaginava os holandeses da heroína capixaba queimados com água fervente, fedendo a mijo, escorregando desesperados pela ladeira abaixo. Naqueles encontros diários, as filhas do desembargador me pareciam holandeses retardatários. Genial, sabe? Uma belíssima homenagem, talvez o melhor poema sobre a escadaria, né? Vou ler mais um. Este é um soneto, né? Deixa eu ver se eu encontro mais algum aqui. Canto de Amor à Vitória. Acho que eu acho. O Desfile das Sombras. Isso eu tenho certeza que eu fiz um intertexto. Como fantasmas que do céu proscritos buscam na terra achar abrigo forte, assim as sombras da desgraça e morte desfilam na alma em turbilhões malditos. E da funérea, da fatal coorte, passa do amor à sombra em feios gritos. Depois vem outras, vem com os mesmos ritos lançar na mente a enganadora sorte. Felicidade, a sombra desejada, que julgam ver na fúnebre cruzada e que de Deus a pura graça tem. Mas não tarda, murmura a voz mais rouca, a toda a gente, aflita e louca, a sombra que não passa nunca. Então ele tem essa coisa de lirismo, um certo
viés político nesse poema, né? E na segunda parte do livro, eu vou pedir até para ler esse nome do cara aqui, que ele nome é Rabindranath Tagore, é isso? Rabindranath, ele é um matemático, né? Então ele fez alguns poemas mais curtos, né? Como o poema LX. Esse LX aí é um símbolo, de certa forma, matemático que é inspirado no Tagore, né? O prefácio do meu livro Canto Gordo, eu adianto, é do Alexandre Amorim. Quando a noite cair sobre o deserto, armarei minha tenda à beira do grande oásis e comerei em silêncio as últimas tâmaras dos meus alforjes. E quando o sono vier e as palmeiras dançarem, recordar-me-ei pensando que o luar trouxe músicas do alto e que o vento repete de cor as melodias de vossa flauta. Nossa. Então é um monstro, sabe? É um livro assim que eu não consegui, talvez, ter o mesmo lirismo dele, né? Mas eu tenho alguns poemas que são legais nesse livro, né? Principalmente sobre japonesa, mas eu vou ver aqui, 32. Eu também separei alguns. Você quer intercalar? Quero. Então intercale. Quero. Eu já falei aqui do Jair, quando eu falar alguma coisa do Canto Gordo, eu espero de você. Eu não vou deixar você ler esse aqui, porque esse é um dos poemas que eu mais gosto, assim, na minha vida, de verdade. Inclusive, quando eu li esse poema, aquela coisa quando toca na espinha, eu acho que o primeiro, os últimos serão os primeiros. Nunca entendi esse ditame, talvez por em minhas colocações ter ficado entre o segundo e o décimo, mas se há algo em que gostaria de ser o primeiro, seria subir ao alto da cruz para tirar os cravos que ensanguentaram o corpo de Jesus. Isso aí eu agradeço ao Jair da inspiração, né? Aí tem aqui, por exemplo, um poema assim, também de Boemia, em homenagem a ele, né? Da página 54, que eu adoro. Cabelos louros. Cor de bambu maduro é a que há nos cabelos da loura natural não oxigenada, com quem agora bebo a cerveja gelada, porque gelo também arrepia os pelos. Cerveja artesanal pode ser mais escura, se a loura não for loura e houver a cor castanha nos pelos dos cabelos, que ninguém estranha se neles não houver mecha que promova a alvura, e nem clareamento que altere a cor. A natureza sempre é o bem maior. Para que pintar cabelo mesmo encanecido? Quando bebo cachaça, fico meio esquecido. Nunca sei o que falo, mas falo de cor. Sou o poeta bêbado, Buda e cantor. Eu vou ler mais um e você lê outro para a gente começar as perguntas. Eu trouxe algumas perguntas. Teu nome. Espero saber teu nome, não para escrever na areia, nem em pedra de um rio, onde o limo possa turvar. Talvez o escreva numa árvore que tem tronco como tenho, ou escreva dentro do peito, onde não há esquecimento. Espero saber teu nome, para ter a quem dizer o meu. Ele realmente é um cara assim que a poesia tem essa função da afetividade, né? E não só nas suas canções, como nos seus poemas. O Jair é muito afetuoso, sabe? É uma figura assim que fez parte da geração dos anos 70, da geração dos anos 60 e também da geração dos anos 50, né? Ele morreu em 93 e é um cara que eu fiquei muito feliz porque me deu uma descontração, inclusive no momento do discurso, que eu tive muito prazer em fazer quando eu assumi a cadeira 36. Estou às ordens. Posso fazer?
Então vamos lá, a gente intercala, eu faço uma pergunta e eu deixo vocês fazerem uma também. Eu estava refletindo, até porque eu vi isso nas orelhas, eu acho que eu vi no Canto Gordo, eu não sei se nas outras também, mas eu lembro que quando eu te conheci numa oficina literária, lá na biblioteca pública, e teve toda uma repressão pré esse período que a gente está vivendo, algumas pessoas criticando ele, porque Fábio tem um personagem que é recorrente na vida dele. Tem uma das obras mais importantes do Dostoiévski, é O Idiota, que tem o príncipe Mitkin. E esse príncipe Mitkin vive em São Petersburgo e ele é completamente perdido, ele está perdido naquela realidade de São Petersburgo do seu tempo. Eu não sei se o Dostoiévski diz isso, mas todos os críticos de literatura russa dizem que esse príncipe Mitkin, que vive completamente perdido, é uma mistura de Don Quixote de La Mancha com Jesus Cristo. Eles dizem isso. E ele está perdido nessa Rússia. Acaba, inclusive, terminando seus dias no mosteiro, algo assim, ele se isola. O fato é que você tem esse personagem que é o Stanislaw Bauner. E esse personagem me parece um pouco diferente, porque ele me parece uma mistura de Don Quixote de La Mancha com Zé Pelintra. Ele é diferente porque ele é aloprado como o Don Quixote, mas ele tem essa malandragem da rua. Mas ele tem uma coisa em comum ao Mitkin. Ele é meio que perdido na realidade. Ele parece que está meio perdido assim no mundo, vivendo essa malandragem e esse mundo aloprado dele. Eu queria que você me falasse sobre esse personagem Stanislaw Bauner, quem ele é, como que ele surge. O Stanislaw Bauner é alguém que eu gostaria de escrever um livro sobre ele, tá entendendo? Porque eu sou um gafieirista, né? Eu sou dançarino de salão há muitos anos, né? Danço um samba direitinho, um bolero, já dancei um pouquinho de tango e até hoje eu danço. Tá? Tanto é que eu já dancei aqui na academia e foi minha surpresa para todo mundo. Né? E vai dançar no dia 2 de abril às 18 horas. Próximo sarau. Então tá bom. Então o que acontece? O Bauner dele, eu sou descendente de suíço, da Flon. Tá? Então eu criei um pseudônimo para mim. Né? Peguei a palavra balneário e fui retirando as letras para inventar um sobrenome de pseudônimo. Né? E o Bauner cabe num balneário. Né? Isso é um limite legal, sabe? A enseada é quase um mar amniótico, um útero que nos acolhe, sabe? E eu imagino esse balneário assim, sabe? Subjetivo. E ele tem me ajudado, né, a escrever orelhas, essas coisas todas. E eu estou num projeto maior de escrever livros sobre os gigantes da alma, que são 8, né? Vou até ler. Amor, humor, dor, pensamento, dever, ira, desejo e medo. E eu trouxe alguns poemas inéditos com essas temáticas. Se der tempo, a gente vai ler. Né? E ele é gerente do Boteco Sovaco das Estrelas. É um cara assim que se aposentou cedo como eu e foi investir num negócio, né? Onde realizou também o concurso do sovaco mais bonito do planeta Chope. E é onde surge esse livro. Exatamente. Sovacos, poesia sobre os braços. E nesse livro não consta, se você me permite aqui já adiantar, aí tiveram as musas, que eu peguei as mulheres mais bonitas, né? Do planeta Chope, cada uma campeã, teve a Bárbara Paulin, que é húngara, sabe? Eu fiz um poema para cada delas, teve a Yara Quiridan, e os escritores bilheteiros é que votavam nela, né?
E o livro, Sovacos, ele tem poemas dos eleitores da Dona do Sovaco Mais Bonito. Então, Aldir Blanc votou, o Fausto Wolff votou, né? Mas eu hoje, ainda nesse mês de mulher, eu quis, esse poema não consta no livro, depois eu vou até te dar, então, tá? A Hora do Sovaco da Estrela, segundo Clarice Lispector. Deus. A axila ultrapassa qualquer razão ou entendimento sério. São onde as asas dos anjos que acredito entram em ação, em busca de visões das janelas das casas. Cada uma delas tem o seu próprio defeito, mas são onde as muletas têm ideal encaixe. Entender seus mistérios seria um feito, quando aparecem em danças como o machis ou nos balés de teatro. Há quem se enfeitice, e essa simplicidade exige trabalho. Mas são leves como brisa ou forte ventania. Se chama de axila a pouca liberdade de terás aberta, mesmo em ato falho. Seu abraço para mim é a verdade inventada. Nossa. Então, falou já sobre os sovacos, né? Alguém quer fazer a pergunta? Fala A Divani. Eu estive lendo aí uma entrevista sua, e aí, numa delas você termina a entrevista dizendo que você pretende escrever um romance que o tema seja mar e o pano de fundo seja o branco da medicina. Você está com esse projeto em mente? Aprimorou ele? O que você... Eu tenho, na verdade, alguns débitos de gratidão relativos à minha própria vida. Um é a vida marinheira. Eu embarquei 219 dias de mar em 3 anos, enquanto eu estou num navio de guerra. Então eu sei o que é a vida aventurosa dos marinheiros, o companheirismo de bordo, né? E surtar um navio é a mesma coisa que atracar um navio. Então o navio surto seria um título, tá? Mas isso é um projeto que eu não estou conseguindo porque Os Gigantes da Alma é um projeto muito difícil. Então essas coisas eu tenho vontade, né? Eu acho que até errei em falar de projeto ainda não em realização, né? Talvez tenha gerado uma expectativa, né? Mas é isso. A expectativa é boa, rapaz. E da medicina, o que eu gostaria de escrever seria um livro chamado Páginas em Branco, porque eu exerci a medicina por mais de 40 anos, né? E nunca tive nenhuma anotação de repreensão ou punição na minha carteira profissional do Conselho Regional de Medicina, tá entendendo? Nem no Rio, nem na Bahia, nem aqui. Então, seria uma coisa assim, que é uma coisa de sacerdócio ainda, que isso tenha ficado assim, mais pragmático atualmente, né? Eu gostaria de saber um pouco mais sobre o livro Título Provisório. Você já me relatou alguma coisa por alto, trata do seu tempo de estudante. Do que se trata essa obra, Título Provisório? Essa obra, Título Provisório, Movimentos Estudantis na Faculdade de Ciências Médicas da UERJ, 1964 1985, proêmios de 1935 a 1964, ganhou o Prêmio Imprensa Elcio Xavier de 2017 da União Brasileira de Escritores, Seção Rio. E foi um trabalho muito árduo. Eu escrevi isso, a primeira edição era um livro fininho, e a verdade é que eu cheguei na faculdade e existia na porta do vestiário Luiz Paulo da Cruz Nunes, assassinado pela ditadura em 8 de dezembro de 1968, alguns dias antes do AI-5, nefando e monstruoso e odiável e desprezível. E, sabe, eu queria saber aquela história.
Aí fui pesquisar as coisas, né? Comecei a ter alguns contatos com a geração dos anos 60, as pessoas com medo, né? De que eu pudesse ser um espião, aquelas paranoias que existiam. Eu fui representante de turma e tinha um cara de pastinha lá, falso estudante. Ó, você está exagerando, não pode ser isso. A gente queria discutir uma data de prova. Era isso. Que estava na superfície da hediondez da ditadura militar. Eu sou militar. Tá? Mas o que é odiável, desprezível, nefando. Eu sou hostil a isso. Claramente hostil. E o fato foi que depois eu fui descobrindo que alguns daqueles estudantes, entre eles o João Lopes Salgado, participaram do sequestro do Charles Burke Elbert. Eu entrevistei essas pessoas. Da mesma forma que entrevistei o diretor do hospital, que eu não vou citar o nome aqui, em respeito à família dele, não em respeito a ele, que era um médico que frequentava estudantes, sabe? E que denunciava estudantes, e que inclusive me denunciou, porque eu estava escrevendo um livro com análise desfavorável a ele. E logo depois que eu publiquei a primeira edição do título provisório, aquela não premiada, meu apartamento do Andaraí foi invadido, era aqueles apartamentos sem segurança nenhuma, dos anos 70, né? E roubaram o dinheiro que eu ganhei, sabe? E quase eu fui um dos últimos presos políticos, porque naquela mesma hora a Fátima de Almeida, o Cláudio da Rocha Rodete foram presos e torturados. Isso seria a responsabilidade de um médico, como outros, Amilcar Lobos e eventuais médicos marrons, como os denominava Pedro Nava, que hoje ainda são favoráveis à tortura. Eu sou da Academia Brasileira de Médicos e Escritores, a gente encontra essas figuras nefastas em todos os lugares. E a curiosidade é que depois, na segunda edição, eu descobri tudo, sabe? Mais ainda, as pessoas já tinham liberdade, já tinham ganho uma confiança, né? E a curiosidade que existe no livro é a cirurgia plástica do Lamarca. E o que aconteceu? Ele estava muito perseguido. Ele tinha aquele nariz adunco grego, né? E depois, se você perceber a foto da morte dele, ele tem o nariz achatado já, né? E uma esquerdista franco-argelina, de nome Sônia, já não me lembro o sobrenome, fez um laboratório com Lamarca para ele fazer a cirurgia na clínica do Dr. Guilherme Romano, que era o médico pessoal do Golbery. Ele fez plástica na clínica do médico pessoal do Golbery, com um anestesista que não sabia de nada. E o Lamarca, naquela ocasião, falaram a ele, para ninguém perceber que é você vai bancar o homossexual. E o Lamarca não conseguia fazer aquele laboratório. Aí compraram uma cueca vermelha para ele, essa coisa toda, sabe? Essas coisas que são de tempos sombrios, né? E ele conseguiu fazer a cirurgia plástica dele. Quem arranjou a cirurgia foi o Luiz Roberto Telório, que é meu amigo. E assim as coisas foram acontecendo. Isso é um fato assim curioso, né? Mas eu não poderia falar sobre o livro de forma específica, a não ser que eu contasse uma história toda. Assim eu estou te respondendo na superficialidade de um livro que foi escrito em cerca de 30 anos. E um livro, inclusive, que a gente quer ter acesso. Não, a gente vai providenciar. Esse é um livro que... Por isso que eu te perguntei, porque realmente é um relato histórico muito importante. E o título, né, maravilhoso, título provisório. Por que título provisório? Bem, boa pergunta. A gente estava por reabrir o centro acadêmico que tinha sido fechado em 68. Ele não foi só fechado, como ele foi explodido. Ele era dentro de um hospital universitário. Tá? E esteve envolvido, explodiram num prédio dentro de um hospital. Porque a UERJ, a
Faculdade de Ciências Médicas da UERJ era muito ativa, né? E eles tiveram necessidade de fazer isso. Então, o clima de terror que a gente herdou quando entrou para a faculdade era enorme. E existiam alguns expoentes assim, de escrita, como Fritz Utzeri, que foi o jornalista que desvendou o caso Rio Centro. Ele morava na Barra, chegou antes de desmontar o cenário. Ele ganhou um prêmio nacional também de imprensa por conta disso. E o Fritz largou a medicina e foi se tornar jornalista. E eu o conheci, eu entrevistei, ele falou, você daria um bom jornalista, né? Eu falei, não, eu vou fazer a medicina. Na verdade é que há 3 profissões ou mais, né? Mas as principais que se baseiam na entrevista são a medicina, o jornalismo e a advocacia. Não há como você não fazer entrevista, né? E por isso que eu fiz mais de 60 entrevistas para esse livro, que me honra muito, sabe? Porque enfrentei poderosos, sabe? Gente ruim. Me neguei também a homenagear, na época da segunda edição, extremistas de esquerdas que ainda acreditavam em ditaduras marxistas, leninistas. Eu sou um sujeito de centro-esquerda, nunca escondi isso, nem nunca vou esconder. Mas eu odeio extremismos e violências como solução das coisas, mas elas acontecem, como aconteceram na Guerra Civil Espanhola, sabe, que deixou como legado a ditadura do generalíssimo Franco. Mas eu não quero tergiversar. Vamos lá, mais alguém quer fazer uma pergunta? Seria interessante que ele falasse também como ele criou essa figura do Jeca tatuado. Olha só, Jeca tatuado. O que acontece? Essa coisa da discussão dos nivelamentos hierárquicos da cultura, eu nunca lidei bem com isso, sabe? Eu trabalhei em Nova Iguaçu, sabe, durante 10 anos em pronto-socorro, e há uma riqueza, né, do que é a falta da cultura. O João Baldo Ribeiro diz o seguinte, que os que combatem a norma culta não dão instrumento ao povo para pensar, sabe? Não corrigir isso. E a burrice, a burrice da desinformação, ela gera problemas, né? Então você tem, assim, coisas que são muito populares. Eu sou pediatra, trabalhei para o povão, sabe? Fui para Noite da Boemia, onde conheci pessoas de metalúrgico que dançava, sabe, que eram meu amigo, sabe? E gente assim, muito rica, não? Inclusive nos seus erros. Doutor, eu estou com escorrimento. Sim, mas é nasal ou uretral? Nenhum dos dois, doutor, é urinal. Então, o Jeca veio da roça para estudar zootecnia, bancado por madrinha e tia, né? E o livro está aqui também, né? É esse, está à venda também, para quem desejar. E como você perguntou, o Jeca era namorado de Luiane, filha do seu Luiz e da dona Rayane, né? Então são coisas engraçadas, né? Porque os nomes vão assim se tornando mistos, né? Existem coisas engraçadas, né? E quando ele veio para cá, foi trabalhar no Boate Concha do Amor, para pagar os estudos. A única em que você tem o seu prazer garantido ou o seu beijo de volta. É interessante que ele era o Jeca, né? Aquela figura do Jeca matuto, e ao mesmo tempo ele era avançado porque ele era tatuado, né? Sim. Ele tem, na verdade, ele tem um tatu no braço, né? E uma ameba em tamanho natural aqui entre os olhos, né? E quando ele fica com raiva, a ameba contrai o senho e provoca diarreia. Ele tem essa coisa mágica nos seus desafios.
Olha aqui, sabe? Então tem essa coisa da popularidade. Depois eu vou falar de coisas assim, de herança helênica, que são influências da minha, principalmente não só para Palentino. Chandra Brega chorou. Chandra Brega foi a mulher que me encontrou aqui, porque ele também não aguentava ficar sem mulher, entendeu? Chandra Brega chorou, ai como foi gostoso, e Jeca Tutuado foi ao baile funk. Tomou muita berita, ajustou o look, a obrigar ao freio frear incontinente gozo. Jeca Capial odiou DG Carmelinho Rabiola, e o refrão do canto era putaria. Chandra Brega encheu o rabo de alegria, mas por odiar barulho, Jeca foi sozinho embora para sua casa, onde encheu os cornos de cachaça. Bem puto, não pôs panos mornos quando Chandra Brega chegou com a cuca desgrenhada. Fio da meada, um para qualquer lado, outro oposto. Onde nada se aposta, se coloca o aposto. E o oposto do oposto era o rosto do lar no nada. Sabe? Então, esse universo brega, sabe? Eu tentei explorar, sabe? A partir dos meus estudos de mitologia brega. Mitologia brega. O que é mitologia brega? É exatamente você pegar esse caldo da cultura hierarquicamente abaixo e fazer dele, até em respeito ou de forma sarcástica ao mesmo tempo, uma figura como Jeca Tatuado, uma figura como Carla Patinetti, essas figuras que são primitivas e existentes. Você quer fazer algum comentário? Não, eu achei interessante, porque a gente conhece o Jeca Tatu, né? Mas o Jeca Tatu é totalmente diferente do Jeca Sim, tem alguma relação com o personagem do Mazzaropi? De Monteiro Lobato e de Mazzaropi. É depois Mazzaropi, né? No cinema, Mazzaropi, que foi assim, e Monteiro Lobato também, né? Olha, é um gênero mais malicioso, sabe? Ele tem, assim, aquela saída do ambiente urbano, a vinda para a cidade, tá entendendo? Aí ele precisa trabalhar, ele é muito forte, sabe? E ele acaba, ele vai inocentemente trabalhar na boate Concha do Amor, sabe? É desejado pelas meretrizes, essas coisas todas, né? Tem alguns casos lá, enfim, é uma figura que adquire a malícia e incorpora a coisa assim. E tantas mulheres, e tantas moças, e tantos homens precisam, e eu não faço julgamento deles por causa disso, eventualmente comercializar o corpo. E o Jeca nem fez isso, ele simplesmente foi de inocente trabalhar numa coisa. Essas figuras existem, elas são importantes para a literatura. Entre Mar Ignóbil, Mar Sumidouro e Mar Raso, qual você considera mais representativo da sua produção literária? Eu tenho 2 livros que eu considero bonitos. Um é o Mar Sumidouro, tá? É o Mar Subjetivo, Sumidouro. Não é Sumidouro. A gente falar de Mar Sumidouro está expressando, né? Alguma coisa interessante, né? Mar alto. Sem alterar a voz, silencia o corpo. A língua vai à foz. Voz só incorpora ao escrever poesia. Porque ontem soube, agora sem ânsia, que a vida coube no tempo de um dia. Mar é ritmo, marítimo, no istmo, sim, é isto. Com esta, maestro. Em vinho, as veias são rédeas sem freios. No amor, é apenas bebida a embriaguez. Você não tem esse livro, não? A gente vai providenciar. Mais alguma pergunta? Só sobre o Mar Sumidouro, ele foi comprado pela Secretaria Estadual de Distribuição e foi comprado também pela
escolas agrícolas do Espírito Santo. Tá? Então, eu devo ter em breve uma nova edição. Maravilha. Mais alguma pergunta? Eu queria compreender, Fábio, onde que está a interface? O médico, onde que nasce isso? Eu acho que não existe a interface. Eu penso assim, eu já fiz poema para medicina, né? Se eu ver aqui no A Quatro Mãos, que foi o meu último livro, já vou te liberar a pergunta, Zé. Exatamente. Sabe, a poesia é saúde. A poesia é o que é necessário para nós nos tornarmos melhores. Eu acho que essa é a grande função da poesia, sabe? Ou pelo menos a gente lidar com todos os sentimentos, né? Por algum tempo lidar com os outros gigantes da alma. E essa é uma interface, a boa pergunta, sabe? A gente vai encontrando as respostas quando há a afeição da pergunta, ou até outras perguntas de outras formas, né? A gente sempre tem que responder, sabe? Às vezes escalar é prata, falar é ouro. Às vezes escalar é prata, falar é ouro. Nesse caso a minha avó dizia o contrário. Falar é prata, calar é ouro, né? E a poesia é curativa, ela, mesmo quando é uma catarse dos sentimentos piores, sabe? Eu cito aqui uma obra-prima, o casamento entre o céu e o inferno, de William Blake, sabe? Aquilo ali é um troço absolutamente estranho, né? Aqui nem é o caso, né? Então, meu livro Baço Midouro eu escrevi com o Dicionário de Arte Poética de Jair Campo na cabeceira. Eu fiz exercícios de poesia, né? E também comecei a escrever diversos livros livres de mim. Eu comecei como tentando ser sonetista, né? Não, você é um bom sonetista. E depois foi difícil sair do aspecto formal, né? Mergulho. Que mar imaginário é esse onde mergulha sua nudez a mulher de tranças de velado rosto? Suposições de luzes e fagulhas não lhe alvejam corpo no ar respirado. Saberá ser mergulho ou queda em enseada? Saberá da falésia onde o corpo foi lançado, ou mesmo se o corpo nada, ou se afundará no mar como um copo vazio de substância, como certas almas, que podem encontrar no fundo um mar vazio, ou parcéis, estes sim, capazes de alvejar o corpo, se o mergulho for incompreendido em sua dimensão mais generosa, ou em seu risco supremo de amor. Esse é o Baço Midouro. Zé, por favor. Já está no Baço Midouro, mas eu queria retornar um pouco no outro Midouro. Obrigado. Se pode ser. Claro. Capixaba, Jair Amorim, inclusive tem Vila Velha como um dos seus berços, né? Não só iniciou em Santa Leopoldina, né? Ele nasceu lá. Mas ele teve a adolescência em Vila Velha. Vila Velha. Passou por Vitória. E queria resgatar aqui, você permitindo, é claro, já fiz em mente, só vou declarar. Ok. Sujeito a qualquer situação de questionamento. O sexto nascimento de Jair Amorim, e Anaximandro traz aqui os 5 nascimentos de Fábio da Fonte. Então, quando você fala de nascimento, o sexto de Jair Amorim, você inclui vida. E ele está sendo, neste momento, essa vida está sendo reverberada aqui, neste momento. E a partir da sua entrada nesta casa, isso aí foi projetado de uma forma também quase que avassaladora. Agora, você é capixaba também. Você vai estar
vai estar prenhe desse Com certeza. desse espírito amorim, né, que vai além de Conceição. Na minha cabeça foi o maior sucesso dele, né? Então você passou, né, a ter aqui para mim paridade os 5 nascimentos da Flor, com mais um de Amorim, que eu, né, tomo a liberdade de colocar. E nesse ponto eu queria parodiar o epitáfio. Então diga. Esse epitáfio que está aqui, à luz dessa introdução, eu queria, de uma maneira muito simples, modificá-lo e ler. Né? Porque a leitura não só traz seguidores, mas ela traz também... Intertexto, até porque o canto gordo é o canto magro do Jair. Do próprio Jair. Aqui, vou ler primeiro o epitáfio, tá? Já foi lido aí, mas aqui jaz poeta Caio Chabaiano, nascido na saúde, onde meu pai trabalhou muitos anos, no Rio de Janeiro, perto na Rua da Gamboa, Rio de Janeiro, apimentado na Bahia e morto vivo no Espírito Santo. Amém. Agora eu vou tomar a liberdade de fazer a paródia aqui, pobrezinho, né? Eu queria, em vez de epitáfio, lembrar de berço. Você, como médico, pediatra, essa expressão berço está todo momento presente em você, não só na sua formação acadêmica. Então, eu queria lembrar de berço e apagar o epitáfio. Não por sermos intitulados de imortais, mas muito mais do que isso. Aqui nasce o poeta Caio Chabaiano, nascido na saúde, né, primariamente, Rio de Janeiro, apimentado na Bahia e vivo, nunca morto no Espírito Santo. Eu gostei do intertexto, muito obrigado aí. Acho que a gente precisa dessas injeções de vida, né? Esses estímulos, eu fico agradecido, né? Até porque a morte é um tema literário, né? E a imortalidade, ela é só da obra, né? As pessoas que me conhecem hoje poderão me conhecer pelas coisas que eu escrevi no futuro, né? E isso é muito gratificante. Obrigado, Zé Roberto. Inclusive, esse final seu tem total relação com o epitáfio da obra, porque no finalzinho o Anax escreve: depois de ter escrito sobre o que ele reputa serem os gigantes da alma, o amor, o medo, o dever, a ira, o pensamento, o humor, a dor e o desejo, Fábio da Flor afirma despedir-se da poesia. Texto de Fábio da Flor: em meu túmulo escrevam, aqui jaz poeta Caio Chabaiano, em epitáfio. Ousamos duvidar com uma ponta de esperança. O poeta nunca morre, ao revés, renasce e, se o Amorim fez 5 vezes, esperamos que da Flor faça pelo menos 5 vezes 5. Bem camaradas. Com sovacos eu já recitei um poema também, eu estou passando as coisas aqui. Esse é seu depois aqui, tá? Obrigado. Deixar você fazer alguma consideração, queira fazer? Olha, o mar raso é o mar da maturidade, né? Catador de passos. Morro no fim do livro quando o pé parar de catar os meus passos e as mãos às teclas, sem poder de escrever, façam falta o ar aos meus amplos pulmões, 2 grandes acétulas, sem os quais não iria saber os odores dos mares, das marés, dos corpos e dos corpos, das mulheres que amei, os principais escopos de tudo ao que viver tive dias melhores. Mas hoje comemoro o plano de vida. O tempo é um lugar, casa de caramujo, porque posso o levar, se enfrento ou se fujo das agulhas da vida, com o qual nutro a dívida e sempre obter saldo em mar como marujo, como caçador de passos, nunca como intruso. E a gente aqui não é intruso, a gente foi eleito, né? E isso
de ser eleito no amor, numa casa, é uma coisa maravilhosa. O que eu teria de considerações, né? Que ainda não foi falado. Eu queria que você falasse sobre esse livro, que o título é lindo demais, Um Sol para Valentim. Um Sol para Valentim, quando o amor precisou ser inventado, né? Eu me apaixonei assim, esteticamente, por uma figura da internet. Não foi voyeurismo, foi assim, uma coisa assim de paixão pela beleza, né? E Valentim Krefft realmente existe. Ela nasceu em Guimarães, cidade histórica de Portugal, e é uma mulher belíssima, né? Ela foi muito gentil comigo, né? E eu fiz perguntas. O Jeca Tatuado também tem muitas perguntas e respostas assim, de coisas que eu ia perguntando. Então foi uma coisa de pesquisa, né? Qual a sua cor preferida, qual o seu perfume predileto, qual a flor que mais gosta, né? E ela, assim, eu fui vendo as fotos e as fotos foram me inspirando, né? Apoteose. Não saber movimento prévio ao da foto do rosto, que em perfil meio o rosto esconde, não faz que o tempo curto viajado em bonde tenha a velocidade da luz, ou seja, roto agora. Que a pálpebra desce sobre o olho, assim que se nega a olhar, negaceia a beleza. Em quase humilde espanto, embora a justeza delineie a forma sem tela sob óleo, sem que nada que atente contra o absoluto no momento do clique da fotografia. Mento é a ponta do queixo. Mento, boca, nariz, olhos sob a testa. São agora conjunto, música e fruto de quem testa o limite da própria poesia, ser capaz de nomear a beleza em festa. Isso eu vou falar mais um. Se der tempo, eu gostaria de ler uns poucos inéditos. Sim, pode. Tá? Asas do corpo, arquitetura da dança. Asas do corpo belo em omoplatas, dançam meio as retinas ritmadas. Sóis dos seios encontram embaladas notas de sinfonia em ouros e pratas. Pratos de bateria sob percussão. Balouçam os quadris, mão em cada mão, dois dançam. Silenciados, as bocas em breque de um samba, as bocas em um violino vibrante também em tango. Enquanto a salsa alegra dos cantos, se flexionam em palco bailarinos. Surdos aos que sem ritmo, orangotango e sereia se humanizam em encantos de êxtase de girassóis, cantando hinos. Eu me emociono, sabe? Essa oportunidade... Me lembra um pouco a música do sonho do Chico Buarque do Lu. Conhece essa música? Não, de memória assim não estou lembrado. Sempre é um cantor, canta um pedaço. Não, essa não. Apresenta os seus inéditos. Eu tenho quanto tempo? Inspirou o presidente, né? Inspirou o tempo. Eu estou escrevendo um livro chamado Quimera em Pânico, né? Que é sobre o gigante da alma, medo. E estou com medo de publicar, sem ele estar maduro, né? Aqui tem um livro tem um poema do Mário Gnóbio, já falei do Máximo Duro. Sabe, eu acho que nem vou falar sobre o medo, não é a hora. Então, esse poema foi publicado naquela revista da Editora Cândida, qual o nome mesmo? Bom, a gente está um pouco cansado, né? Mas as coisas vão se pondo em cima umas das outras, como memória e como vida, né? E eu escrevi o poema Os Pergaminhos do Mar Vivo. Quando o mar se torna só, a arrebentação, e sai fora de si
aí não tem retorno. O leite derramado nunca volta ao copo vazio. Mas agora há controvérsias. O leite voltou ao copo e aos lábios. Foi, enfim, oferecido ad libitum ou mais. E quando o mar viu o vazio imenso de não caber lá, de onde saíra, se sentiu infinito e maior que o vazio, embora lá coubesse pleno como espaço navegável. Entre o escuro e o após a luz, até onde a luz pôde atingi-lo. Limites sobre limites em palimpsestos. É isso. Fábio, eu vou terminar, inclusive nesse ciclo eu vou terminar dessa forma, todos. Uma pergunta que Sérgio Blanc fez no seu último ano de vida: por que você escreve? Eu era um cara muito calado, né? E isso vinha de uma característica de personalidade, de me manter em silêncio. Eu nem sabia, nem tinha elaborado a coisa da minha avó, não. Falar é prata, calar é ouro. Então eu comecei a escrever no porão da minha casa. Era uma casa urbana, mas parecia uma casa rural, num bairro suburbano, onde tinha um quintal com flores. E eu tinha 6 irmãos. E minha mãe adotou a minha irmã negra, que é a Cláudia, né, que é professora também, a Divani, em Seattle, hoje. Desculpa, qual era o bairro? Bairro do Rocha. Era uma estação de trem. E aí eu me recolhia no porão e levava retrato das musas de cinema, né, aquelas mulheres que eu amei a vida inteira, Sofia Loren, Cláudia Cardinale. Minha mãe tem uma frase assim paradigmática sobre o cinema, né? Porque eu acompanhei aquela coisa dos anos 60, o surgimento dessas luzes, né? Então minha mãe tem uma frase sobre a Brigitte Bardot que é linda: e o vento levou a roupa da Brigitte Bardot. Sabe, era como uma pessoa que tinha aquela vivência do cinema me trazendo ao tempo. Então eu sou um cinéfilo da vida, né? Essa coisa de ser espectador, de demorar a entrar no filme, né? E eu escrevi meu primeiro livro no porão, sabe? Aí quando eu fui fazer vestibular para medicina, eu falei, isso é uma infantilidade, sabe? Mas já tinha algumas características do que eu escrevo agora, né? E depois, o primeiro livro que eu escrevi foi o Título Provisório, sabe? Porque exatamente era um livro contra o silêncio imposto. Aquilo, vocês conhecem o termo forclusão? Não. Forclusão, psicanaliticamente, é aquela coisa recalcada que você não pode... Então a história estava recalcada, sabe? E eu fui desvendando a história e depois eu fui fazer análise, sabe? Fiquei entre a opção de pediatria e psiquiatria. Falei, não, eu vou ser analisando, porque eu não tenho condições de ser profissional de saúde mental. E fui escrevendo essas coisas, né? E é bom, eu me programei todo para recitar inéditos, mas a gente tem que resgatar a obra, né? Esses pergaminhos do Mar Vivo, é do livro de um projeto ainda, Cabeço. Cabeço é aquela estrutura do cais, onde se amarram os navios, né? Ela é rombuda e voltada para dentro do cais. É um rosto não voltado para o mar, né? Ali se amarram as espias dos navios, né? Então, só para esclarecer que em gíria maruja, atracar é pensar. As pessoas perguntam: atracou? Aí eu atraquei. Então estamos aqui. Acho que tenho que agradecer a oportunidade ao coordenador do projeto, inovador, ousado, sabe, memorialístico, histórico. E a gente, como acadêmico, deve aproveitar isso, sabe. Depois eu vou mandar para o e-mail essas notas históricas sobre os raízes, sobre mim mesmo, para a gente
sugerir que os outros acadêmicos desse ciclo façam algo assim que nos ajude a resgatar a história pessoal do acadêmico e da academia. Muito obrigado a todos, muito obrigado, Ítalo, pela oportunidade. Horácio, sempre é uma honra, sabe? Eu tenho uma afeição muito grande por você, uma admiração também, administrativa e cultural. Obrigado a todos. Antes de encerrar, eu vou pedir ao Júlio para vir aqui o seguinte, e já te pedir desculpa, é porque ele me trouxe essa ideia faltando 5 dias para você vir, então não daria tempo. Mas o que a gente faz? Quanto ao Fábio, depois que a gente terminar os ciclos, a gente faz o Fábio, tá? O Júlio tem uma ideia muito interessante para completar, na verdade não é completar, são projetos separados, mas nós vamos tentar fazer aqui uma simbiose. Vem cá explicar o que projeto é esse, explica aqui para os acadêmicos, porque vai entrar na linha dos próximos ciclos de conferência. Eu vou chamar o Júlio aqui, eu gostaria até de palmas para o Júlio, porque ele é o nosso... O que seria da gente se não fosse o Júlio? Boa noite, gente. Então, na verdade foi uma ideia que eu tive antes, né, de colocar em prática um pouco do que, por acaso, foi a ideia desse segundo ciclo, né, que é que os acadêmicos falem da sua biografia, né, falem um pouquinho da sua história, dos textos, do que surgiu, né, da sua vida como literário. E aí eu pensei em ter uma parte física e a outra parte online, claro, né. E aí eu tinha um pallet lá com meu irmão, né, aí eu comprei ele e aí eu deixei aqui na academia para que a gente faça tipo uma colagem nesse pallet e deixe durante um mês a minha ideia era para cada acadêmico, né, esse pallet, falando um pouquinho dessa biografia que o próprio acadêmico vai construir. Então, por exemplo, né, tudo isso que a gente está construindo aqui, né, todas essas falas, tudo um pouquinho do repertório que foi criado, vai ser colocado um pouco, né, claro, né, nesse pallet, e vai ser colocado também no site da Academia de Letras, né, uma parte maior ainda, né. Então, um complemento, na verdade, a parte física, a minha ideia é que o pallet fique na frente durante o dia e da noite seja recolhido, para que as pessoas que passam aqui na frente conheçam durante esse mês a história desse acadêmico, né? E aí vai ter a oportunidade de todos os acadêmicos falarem um pouquinho da própria história. Mas essa ideia minha surgiu porque eu senti que a história da academia estava acontecendo e não estava sendo contada, sabe? Porque, por exemplo, já tive ideias, né, de contar a história da academia e percebi o quanto existe um buraco, né, no tempo. São 75 anos e muita coisa se perdeu, né? Mas a história continua sendo contada, continua acontecendo, né? Então, eu acho que a gente tem que se unir para que cada um de nós, né, como acadêmicos, possa contar a sua história como acadêmico, como escritor, para que as pessoas comecem a perceber, poxa, a academia tem uma história, as coisas estão acontecendo. Então, essa é a minha ideia, né? E eu juntei com o segundo ciclo, porque a ideia do segundo ciclo que o acadêmico vem aqui e fale. Aí eu falei assim, então por que não trazer o acadêmico que vai vir, trabalhar essa história, trabalhar a parte física e online da biografia dele. Então basicamente é o seguinte, você vai entrar em contato com o acadêmico que fará a apresentação no ciclo, vai solicitar esse acadêmico textos, falar sobre algum texto sobre a biografia dele, vai colar no pallet, o nome, isso, vai colar, e aí ele vai colocar ali na frente da academia. E vai ficar exposto. À noite, aí alguém vem e tira o pallet. Além, e tudo isso que o acadêmico vai colocar no pallet, também vai para o site da academia, para vocês verem como que ele está prestigiando os acadêmicos, né? E aí, o próximo, não sei, eu preciso até entrar em contato, porque algumas palestras será apenas um acadêmico, mas outros nós vamos precisar dividir para todo mundo poder participar. E aí, o próximo, provavelmente, vou ter que entrar em contato
nós faremos 2, o Clério Borges e o Roberto Vasco. Aí a gente precisa entrar em contato porque nós estamos orando para Papai do Céu abençoar o nosso confrade, que acabou de sair da UTI, teve dengue, uma variante terrível, mas em nome de Jesus ele estará aqui mês que vem. Presidente, finalize. Vamos nós. Eu me perco com minhas pernas. É isso. Encerramos a palestra de hoje, agradecendo a todos e todas que estiveram presentes, aos que nos acompanharam, estão nos acompanhando pelo Instagram. E agradecemos também ao Ícaro Samuel e ao Fábio pela participação nessa primeira palestra do ciclo de conferências da LBV, iniciando o ciclo A Cadeira e Eu, Nossa História. Quero aproveitar para convidá-lo, no dia 2 de abril, às 18 horas, a gente tem mais uma edição do Sarau Domingo Poético. A gente vai ter a abertura artística de Carlos Bona, vai ser bem bacana. Venham, tragam seus textos, vamos falar poesia, como o Fábio falou, poesia é vida. Com o Fábio da Flor Geraldo de Castro dançando ao fundo e eu e minha amiga ali atrás dançando timidamente passos perdidos. Teremos participação especial? Acho que sim, né, cara? Se vocês quiserem, a gente faz uma oficina de forró aqui para Pronto, fechou. A gente já teve aqui já foi, né, espaço de yoga, agora de forró, tá ótimo. Hoje não, porque sabe, é um esforço intelectual e afetivo a gente. É isso, boa noite, muito obrigado.